começa em um dia cinza, com aquele ar pesado de quem já viu tudo antes. Um cara chamado Hu-Ken parou para pensar sobre a própria vida. E não era qualquer pensamento não, era aquela reflexão que corta fundo. Imagina só, acordar todo dia no mesmo dia como se o tempo tivesse travado. No começo, até que seria legal, dá pra gastar um dinheiro à vontade e fazer merda que no dia seguinte está tudo resetado. Mas aí vem o vazio, nada importa, nada muda, você pode apostar, roubar e acorda de novo na mesma cama e no mesmo dia. Cansado dessa rotina sem sentido, ele mete um pijama nada discreto e vai para um bar. Lá ele senta-se com uma moça e solta a bomba. Hoje, dia 7 de julho de 2020, eu completo 1000 anos. Ela dá uma risada sem graça. Tá, e eu sou a rainha da Inglaterra. Inventa uma desculpa melhor pra chegar em mim, né, cara? Mas ele insiste, fala que domina 1000 línguas, que é hacker dos bons e que já viveu tudo isso infinitas vezes. Ela só revira os olhos, pega o celular e manda uma mensagem. Cadê você, menina? Tô aqui com um maluco que diz ter 1000 anos. Hu-Ken tranquilo avisa, sua amiga não vem, o ex voltou e agora tão juntinhos de novo. A moça quase engasga. Tá mentindo? Em 9 minutos e 13 segundos ela liga. Se não ligar, pode me matar. Ela finge que acredita, mas tá mais pra esse cara é um psicopata. E eis que do nada surge um Zé Ruela com um cigarro na boca se achando o dono do pedaço. Ele agarra a mão dela e chama ela de delicinha. Puxa para a mesa dele. Ela fica branca, gagueja, mas o cara não larga o osso. Hu-Ken intervém. Ei, espera aí. O esquisito vira pra ele, todo arrogante. O que você quer? No movimento rápido, joga o cigarro na cara do Ken, mas ele desvia sem esforço. O cara fica bugado. Como assim ele desviou? Ele sabia que eu ia fazer isso? Na tentativa frustrada de acertar um soco, leva um murro no queixo e cai duro. Os amigos dele ficam parados sem entender nada. A moça que antes estava com medo, agora solta um... Nossa, até que ele é maneira. Mas aí chega o líder da gangue, puto da vida. Você tá morto. Hu-Ken só dá um sorrisinho. Cresceu, hein? O Zão não te ensinou direito, foi? O cara congela. Como você conhece o meu irmão? Sem perder tempo, Ken liga pro talzão e manda o papo reto. Se não quiser guerra na China, controla a sua turma. O líder fica pálido, os capangas se curvam e a moça totalmente em choque. E como se não bastasse, o celular dela toca exatamente quando Ken previu. Era a amiga, cancelando porque o ex voltou mesmo. Ela olha para ele assustada. Quem é você? Ele só levanta convidando ela para sair. Chega numa garagem onde um carrão vermelho chama a atenção. Ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que não. E então ela pergunta se seria roubado. E ele fala, tanto faz, amanhã volta pro dono. Ela hesita, mas acaba indo com ele. No caminho solta um... Você não vai me deixar sozinha de noite, né? Quem nem pisca. Desculpa, não curto mulher que precisa de um caminhão de maquiagem pra ficar bonita. Ela fica furiosa, pega um lenço e tira tudo. Melhor assim? Ele avalia... nota 9. Vamos. Ela ainda desconfiada ameaça chamar a polícia se ele tentar algo. Mas no fim, acabam indo para casa dela. O dia amanhece. Hu-Ken abre os olhos, feliz da vida. Mais um dia 7 de julho. Só que aí, do nada, a voz dele corta o silêncio. Ei, você não disse que o tempo repetia? Então me explica. Por que que hoje é dia 8 de julho? O Ken engole seco. 8 de julho? Seu corpo reage antes da mente. E num pulo, ele some dentro do banheiro e tranca a porta. Do lado de fora, a garota bate na madeira. Irritada. Que tipo de homem foge para se esconder no banheiro? Ela exige uma explicação, mas Ken nem ouve. Debaixo do chuveiro, a água gelada escorre enquanto ele processa. Não é um sonho. O tempo voltou a andar. Depois de 1000 anos preso no mesmo dia, ele finalmente está livre. Uma risada explode do seu peito, ecoando no azulejo. Ha 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 ha! Mundo, estou aqui! E então do nada um painel brilhante aparece diante dos seus olhos. Sistema ativado. Teste do milênio concluído. Reencarnação temporal iniciada. Ken franze a testa. Um sistema? Ele pergunta se foi ele quem desbloqueou aquilo, mas a tela já muda, exibindo seus atributos. Força, velocidade, habilidades, tudo medíocre.
exceto pela mente afiada. Mas um item chama sua atenção: reset temporal. Ele pergunta se pode usar quando quiser. O sistema confirma: sim, mas com regras. O ponto do retorno sempre será às 7 da manhã. A primeira vez custa 1 ponto, a segunda 2 pontos, a terceira 4 pontos e assim vai dobrando. Resetar demais no mesmo dia esgota todos os pontos, então melhor não abusar. Quem entende na hora a diferença? Antes ele era prisioneiro do tempo, agora ele o controla. E aí ele começa a lembrar da sua vida passada. Um estudante comum, sem nada de especial, mas agora, depois de 1000 anos preso, carrega 1354 habilidades do nível máximo. E entre eles, dirigir, cozinhar, lutar, até manejar espadas pesadas. Tudo ali pronto para ser usado. Do outro lado da porta, a garota pressiona o ouvido contra a madeira, duvidando da sanidade dele. Quando Ken finalmente sai todo animado e ela solta um "Tá tudo bem contigo?", ele só sorri. Melhor dia em 1000 anos. Ela revira os olhos, mas antes que possa responder, batidas violentas sacodem a porta. Uma voz rouca berra do corredor: "Abre, seu ladrão! Roubou o carro do chefe e agora vai morrer." Ela repara pelo buraco da fechadura. 3 capangas da gangue do Eng e pistolas à mostra. E ela solta: "É tudo culpa sua." Ela sussurra e os dedos tremendo. "Roubando o carro do mafioso. Você tá morto." Quem nem pisca. Se soubesse que o tempo ia voltar a andar, não teria pego justo o carro do Eng. Ela fica pálida. O Eng não era qualquer um. Ele era um dos criminosos mais perigosos da China, e agora estavam atrás dele. Mas o Ken parece mais interessado em contar a sua história. Fala dos pais agredidos por cobradores de dívidas, e da vingança que levou ele à prisão, da ascensão nas ruas até se tornar alguém que até o submundo respeitava. Ela olhou para ele desconfiada. "E você roubou o carro dele? Tá maluco?" Quem dá de ombros? "Problema pequeno. Ontem mesmo usei o nome de um deles para me livrar da encrenca." E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz que é fácil. Fecha os olhos e aciona o sistema. Reset temporal. Primeira vez. 8 de julho de 2020. Uma notificação pisca. 1 ponto consumido. Restam 364.999. Ela olha para o celular. A data voltou para 7 de julho. Antes que possa gritar, quem a interrompe? Sem tempo para explicação. Se veste logo. Ela rosna. Morde o dedo dele. Irresponsável do caramba. Ele ignora o ataque. Os capangas do Eng vão voltar atrás do carro. Não tô com medo, mas é melhor que você saia daqui. Ela cruza os braços. "Sabe quem eu sou? Vai ter que implorar para eu te ajudar." Quem dá um passo para frente, encostando nela com um sorriso. "Igual você implorou ontem?" Ela empurra ele, furiosa. "Então morre sozinho." Ele ri. Já conheço alguém que resolve isso. E ela pergunta a quem. Ele diz que será uma mulher com um coração enorme. O carro do Ken voava pelas ruas da cidade, fazendo curvas tão fechadas que os pneus guinchavam no asfalto. A garota ao seu lado se agarrava no banco, e pelos retrovisores 2 sedãs pretos não davam trégua. Os capangas do chefão queriam seu carro de volta a qualquer custo. Um dos perseguidores enfiou o braço pela janela com uma pistola. Mirou direto no para-brisa do Ken. Qualquer um ficaria em pânico, mas ele só sorriu, como se aquilo fosse diversão. Com uma mão no volante e a outra no câmbio, ele acelerou ainda mais, deixando a garota aos gritos. No carro de trás, os capangas berravam entre si. Aquele carro valia mais que suas vidas, e o chefão não aceitaria fracasso. Foi quando o celular do Ken tocou. Um número desconhecido. Ele atende como se não estivesse fugindo da morte, falando calmamente sobre um tal Sr. Lee, uma aposta importante e um traidor na empresa de alguém. A voz do outro lado ficou tensa, exigindo saber como ele sabia daquilo. Ken, sem perder a pose, marcou o encontro em meia hora e desligou. Mas os problemas não paravam. 2 novos carros surgiram, fechando o caminho. A garota gritou, dizendo que estavam encurralados. Ken só respirou fundo, girou o volante e mandou o carro num drift tão violento que os capangas quase bateram no outro. Minutos depois, o carro parou em frente a um prédio residencial.
A garota olhou em volta, reconhecendo seu próprio endereço. Ela abriu a boca para perguntar como que ele sabia onde ela morava, mas decidiu nem perder tempo, já conhecia a resposta absurda que viria. Ao sair do carro, ainda tremendo, ela até tentou disfarçar numa piscadinha. Você dirige bem, hein? Quem fala que são anos de prática? Não perdeu tempo de se gabar. E também algumas mortes no meio do caminho. Ele pegou o celular e soltou. Você só tem uma chance, diferente de mim. E ela ficou com ódio. Antes que os xingamentos saíssem da sua boca, Ken já acelerava para longe, deixando-a na calçada, furiosa e questionando se tudo aquilo não tinha sido armado pela sua amiga. Agora corta a cena. Meia hora depois, Ken estava diante de um prédio comercial, com telões mostrando a imagem da senhorita Lee, a empresária mais poderosa de Dong-ai, com um irmão que, pela sua influência, poderia abalar a China. Ken até comentou sozinho que já tinha se envolvido com ela, mas ninguém o viu. Dentro do escritório principal, após ser anunciado, Ken já se viu diante da própria senhorita Lee. Ela o olhou de cima a baixo enquanto lia um dossiê completo sobre a sua vida. Tinha nome, idade, formação e até o nome dos pais. Ken ficou impressionado. Como ela conseguiu tudo isso só pelo meu número de telefone? Ela realmente era boa. Com um gesto dramático, ela rasgou os papéis. Chamou-o de medíocre, mas admitiu que alguém como ele não deveria saber sobre a sua aposta secreta. Então veio a pergunta: quem diabos é você? Ken não perdeu tempo. Sei quem é o traidor da sua empresa. Quer saber o nome? Me dá 10 milhões. Ela riu. Ninguém pagaria essa quantia sem provas. Foi quando ela sacou uma pistola, apontando direto para sua cabeça. Ken só sorriu. Você atiraria se a arma tivesse balas. Ela puxou o gatilho e clique. Nada, não tinha balas. O malandro realmente tinha esvaziado sem que ela percebesse. Gênio ou vigarista? Ela ficou parada tentando entender como ele tinha feito aquilo. A arma estava debaixo da mesa o tempo todo. Como ele conseguiu tirar as balas sem que ela percebesse? A mente dela trabalhava a mil, criando teorias, mas nenhuma fazia sentido. Ken só deu um sorriso, explicou que era um homem bonito e inteligente, e que alguns truques ele preferia guardar para si. Afinal, inteligência era justamente saber o que revelar e o que manter em segredo. Aos poucos, ela começou a ceder. Queria saber o que mais ele sabia sobre ela. Foi quando Ken soltou tudo. Contou que ela era a filha mais velha da família Lee, mas sempre foi tratada como incapaz só por ser mulher. Lutou a vida inteira para provar que podia ser melhor que os homens, mas nunca conseguiu sair da sombra do seu irmão. Sua mãe a apoiava, mas depois da separação começou a namorar homens interesseiros e até ameaçou de morte se não casasse com um tal de Ding. Ela quase cedeu, mas não por medo, só não queria abandonar sua mãe. Para fugir do casamento, teve 3 namorados falsos. O primeiro se matou, o segundo acabou no hospício e o terceiro foi preso. Tudo obra do Ding, que arruinou cada um deles para garantir que nenhum homem chegasse perto dela. No meio de todo esse desespero, ela e o Ding fizeram uma aposta secreta. Abririam um negócio e quem estivesse à frente em 5 anos ganharia. Só que ela não sabia de uma coisa. Ding tinha comprado alguém do time dela. No dia do lançamento, tudo iria desmoronar. Ken parou, deixando o ar no suspense. Ela não pensou 2 vezes. Pegou um cheque, preencheu o valor que ele pediu e jogou na mesa. Quem é o traidor? Fala logo! Na mesma hora, a porta se abriu, um homem entrou, pedindo que ela assinasse uns papéis. E Ken agiu rápido, empurrou o cara contra a mesa, gritando que era ele. O homem ficou confuso, negando tudo, até que Ken soltou a bomba. E os 5 milhões que estavam na sua conta da Suíça? Conta logo! O rosto do homem mudou na hora. Ele gaguejou tentando explicar, mas Ken já tinha ligado para Ding. A senhorita Lee atendeu fria, ouvindo a confirmação da traição. O homem caiu de joelhos admitindo que pegou o dinheiro, mas tentando justificar, dizendo que a mãe dela não queria o casamento e foi pressionada pelo avô. E o Ken, ao ouvir tudo isso, falou que era mentira. Foi o Ding que mandou ele falar isso, sabendo que a mãe era o ponto fraco da senhorita Lee. Ela não perdeu tempo, mandou o homem sair e nunca mais aparecer.
Quando a porta se fechou, Ken achou que ela ia deixar por isso mesmo, mas foi engano. Ele vai acabar no fundo de um rio hoje à noite, só que não pelas minhas mãos. E ela ainda desconfiava de Ken. Será que ele não era mais um peão do Ding? Mas o Ken já previa isso e tinha uma solução na manga. Deixe eu ser seu namorado falso. O Ding era o tipo de que preferia morrer a manchar a sua própria reputação. Jamais se humilharia ou trairia seus princípios só para conquistar alguém. Por isso, Ken sabia que havia uma maneira de provar que não era um infiltrado, se tornando o namorado falso dela. Ela logo lembrou que já tinha tido 3 namorados falsos, e todos terminaram muito mal por causa do Ding. Ken, porém, argumentou que quando alguém está subindo na vida, um relacionamento poderia até tornar tudo mais interessante. Foi quando ela pegou a arma, apontou direto para ele, comentando que ele era muito corajoso e que seria uma pena que ele morresse tão jovem. E finalizou perguntando se ele não estava com medo. Ken apenas riu. Por que teria medo? Se ela quisesse realmente matar alguém, simplesmente mataria. Aquilo era só uma brincadeira. A reação dele surpreendeu. Ela riu e admitiu que gostava dele. Então sugeriu que todo casal precisasse de uma foto íntima. Eles pousaram juntos, sorrindo como 2 apaixonados. Ken percebeu o jogo, ele não era bobo. Aquela foto seria enviada para o Ding, tanto para provocá-lo, quanto para provar que Ken não era um espião. A partir daquele momento, ele estava oficialmente no papel de namorado e assistente pessoal dela. Mas o Ken queria mais. Perguntou sobre o seu irmão, sabendo que os 3 maiores impérios do entretenimento chinês estavam sob o seu controle. Ela confirmou que todo mundo do leste da China sabia disso, e que um desses impérios tinha ultrapassado todos os limites envolvendo celebridades, ricos e até autoridades. Uma investigação já estava rolando há 3 meses. Ken revelou que sabia, e que no máximo 1 mês a rede seria fechada. E isso não seria só o problema do irmão. Se a família quisesse se proteger, teria que cortar relações com ele. Ela ficou chocada com a informação. Precisava ter certeza que era verdade. Ken apenas deixou claro que não daria mais detalhes. Corta para a cena do clube do entretenimento do leste da China. 2 capangas estavam relatando os acontecimentos recentes para o chefão. O homem conhecido como mão direita de Li Houtai estava furioso. Ken tinha roubado seu carro, batido nos homens de Zhao e ainda usou o nome do Sr. Li. Outro capanga comentou que era muito estranho que ele tivesse o número do chefe e soubesse até sobre a reunião de maio. O neto mais velho da família Li, Li Houtai, decretou que quando encontrasse Ken, não sobraria nada dele. Ele mesmo terminaria o serviço com as suas próprias mãos. Foi quando a senhorita Li apareceu de surpresa na sala. Todos ficaram chocados, inclusive o irmão, que imediatamente mandou apagar os cigarros, sabendo que ela odiava o cheiro. Nervoso, ele perguntou o motivo da visita inesperada. Ela simplesmente apresentou Ken como seu namorado. Ken, todo sorridente, devolveu as chaves do carro que tinha emprestado, dizendo que já tinha estacionado direito. Um dos capangas imediatamente apontou para Ken, acusando-o de ter roubado o nome do Sr. Li. Li Houtai, o herdeiro mais poderoso da família, muito mais influente que o próprio Ding, ficou chocado. Ele sabia que sua irmã tinha tido uma infância difícil e que sempre lutou tanto para protegê-lo. Isso fazia com que ele temesse a ela e que ele respeitasse ainda mais. Quando ele perguntou quem era aquele rapaz, a irmã foi direta. Ele não é um simples rapaz, ele é meu namorado. O irmão ficou em choque. Como assim namorado? Ele questionou se era mais um daqueles namoros falsos e se ela não achava que o Ken era muito comum para ela. Ela começou a ficar estranha, dizendo que ultimamente não estava se sentindo bem. E colocou a culpa toda em Ken. Ken, com um sorrisinho, perguntou se ela não estava exagerando só para criar um drama. E se o verdadeiro medo dela era que o Ding o matasse. Ela começou a responder, mas Ken a interrompeu, observando que o irmão dela parecia completamente perdido com toda aquela situação. De repente, o irmão dela começou a pirar. Será que a minha irmã está grávida? Seria filho daquele cara? Ele não conseguia acreditar. Olhou para Ken e pensou, não parece mal, mas também não é nenhum galã. Minha irmã sempre preferiu homens mais velhos. Por que ela ficaria com um novinho de 20 anos? A suspeita tomou conta dele. Será que o Ken estava enganando a sua irmã?
Na cabeça dele, o amor deixava as pessoas burras, fazia o QI cair para zero, e ele precisava salvar a irmã daquela furada. Ele exigiu saber como que os dois se conheceram. Quem, sem hesitar, respondeu que foi há 3 meses atrás, quando ela estava recrutando estagiários em uma universidade. A senhorita Lee ficou surpresa. Realmente, ela tinha feito isso. Mas como ele sabia? O irmão, ainda mais desconfiado, questionou como que em tão pouco tempo eles teriam chegado a esse ponto. E ainda por cima, os capangas teriam visto Ken num bar com outra garota. Na hora, a senhorita Lee arregalou os olhos. Mas que garota? Quem se defendeu na hora explicou que a tal mulher era a dona do grupo biomédico Mu, um dos maiores no mar da China Oriental, e ainda jogou uma bomba. Se não tivesse parado um dos homens dela na noite passada, a situação teria ficado feia. O grupo Mu era um gigante, um verdadeiro dragão no mundo dos negócios, enquanto o grupo do irmão dela era uma cobrinha. Se tentasse brigar com eles, mesmo que ganhassem, sairiam arrasados. O irmão da senhorita Lee engoliu seco e até agradeceu. Ela ficou impressionada. Nunca tinha visto o irmão dela tão corajoso ficar sem reação com poucas palavras. Mas logo lembrou que estava ali por um motivo sério. Ela soltou a notícia. Alguém poderoso queria acabar com o Clube da Coroa. Todos ficaram em choque. O irmão garantiu que era impossível e que ele tinha tomado todos os cuidados. Quem não perdeu tempo, revelou que o irmão tinha chantageado gente importante e que seu negócio com o chefão do submundo já deveria ter acabado há tempos. A senhorita Lee ficou furiosa, porque ele ainda estava metido com aquele cara. Ela sabia que ele não era gente boa. O irmão ficou nervoso, com medo da reação dela, e prometeu explicar tudo depois. Quem concordou com a senhorita Lee? Aquele chefão tinha traído o irmão dela e jogado a culpa tudo em cima dele. O irmão ficou chocado. Como quem sabia desses negócios secretos? E até a irmã não sabia. Quem, com um olhar dramático, respondeu que não devia satisfações a ele. Afinal, ele estava ali só pela sua deusa. O irmão ficou possesso. Não acreditava em nada e exigiu uma explicação clara. Foi quando Ken soltou uma bomba. Quase ninguém sabe, mas há 4 meses um tal de Liao, um figurão da polícia marítima, começou a investigar um caso chamado Entretenimento da Coroa. A polícia já tinha infiltrados no clube, alguns fingindo ser convidados, outros escondidos coletando provas. Quem até começou a escrever os nomes dos infiltrados. O irmão ficou branco, mandou um capanga avisar todo mundo e trazer as armas. Mas ainda ameaçou, se as suas informações for mentira, a culpa cairá toda sobre você. Ken, tranquilo, mostrou uma câmera com provas do caso e ainda perguntou quanto ele estaria disposto a pagar para resolver aquele problema. O irmão ficou furioso, jogou a câmera no chão e ordenou que trouxesse todos os nomes da lista. Mas o Ken interrompeu. Se qualquer um daqueles homens desaparecesse, a polícia agiria na hora. Eles já teriam provas dos cassinos ilegais. O irmão, sem saída, perguntou o que ele poderia fazer. Ken, com um sorriso debochado, disse que os capangas não poderiam ir lá ainda. E ainda exigiu um pedido de desculpas, senão ele não faria nada. O irmão da senhorita Lee olhou para Ken com um misto de desconfiança e respeito. Afinal, se a irmã o considerava parte da família, ele não tinha muita escolha a não ser aceitar. A senhorita Lee deu um passo à frente, deixando claro que Ken deveria ajudar, já que agora estavam todos no mesmo barco. Mas Ken não parecia convencido. Para ele, aquela relação era só uma fachada. O irmão dela tentou disfarçar o desconforto e concordou rapidamente, pediu desculpas e justificou que só estava preocupado com a possibilidade do Ken estar traindo a sua irmã. Ken não acreditou em uma palavra, mas decidiu ajudar a si mesmo, tudo pela senhorita Lee, e então começou a explicar o plano. A primeira parte do plano era simples. O irmão da senhorita Lee precisava se livrar de Shi-Hu. O cara sabia demais, e se continuasse vivo poderia arruinar tudo. Como Shi-Hu estava envolvido com drogas, fazer parecer uma overdose não seria tão difícil. A segunda etapa era destruir todas as provas que ligavam o irmão dela a um chefão do submundo. O irmão aprovou a ideia na hora, mas quem o chamou de louco? Shi-Hu era o dobro do seu tamanho. Em vez de partir para a violência, quem tinha um plano melhor.
Na rua Willow, apartamento 501, havia um cofre e lá dentro estavam todas as provas que precisavam sumir. O irmão da senhorita Lee só precisava contar ao velho da família Way e explicar toda a situação. O irmão ficou chocado, como quem sabia até a senha do cofre. A família Lee e a família Way estavam em guerra há anos e os Way sempre levaram a melhor. E por isso a senhorita Lee queria se aliar ao Ding, para finalmente derrubar a família Way. Mas se essa guerra acabasse de repente, muita coisa iria desmoronar. O irmão pareceu entender e concordou em fazer tudo o que Ken pediu. Mas Ken ainda tinha um último detalhe. O irmão precisava provocar um pequeno incêndio no Crow Club. Nada grave, só o suficiente para aparecer nos noticiários e interromper o funcionamento do lugar. Assim ninguém suspeitaria de nada. Foi quando o celular do irmão tocou. Uma mensagem anônima informava que havia perdido 2 milhões no cassino. Ele ficou possesso, sabendo que precisava resolver aquilo imediatamente. Ken, porém, já sabia o que tinha acontecido. Até citou o nome do responsável pela mensagem. O irmão ficou boquiaberto. Como ele poderia saber? Corta a cena para o cassino. O lugar estava lotado, com gente apostando e bebendo. Ken explicou que havia um esquema por trás daquela bagunça. Um profissional estava trapaceando nos jogos, roubando dinheiro e usando uma proposta falsa para encobrir tudo. O cassino já tinha descoberto a fraude. E um homem importante, Shin Guan, estava furioso por ter perdido milhões. Ele exigia uma solução, mas a situação só parecia piorar. Várias pessoas estavam sendo afetadas, incluindo a família rica que tinha investido no esquema. Ken revelou que Shen Guan tinha um plano envolvendo a família Lee, o que deixou o irmão dela ainda mais irritado. Ele não pensou duas vezes e começou a ameaçar o Shen Guan. Enquanto isso, o próprio Shen Guan estava relaxando em outra mesa, rindo enquanto jogava mais milhões. Quando viu o irmão da senhorita Lee se aproximando, ele não perdeu a chance de provocar. "Você não tem habilidade para jogar", falou Shen Guan, com um sorriso de deboche. Ken, sem hesitar, entrou na conversa. "E se for uma partida comigo?" O chefe Shen Guan deu uma risada grosseira, achando engraçado. Como que alguém tão jovem queria jogar contra ele? Ainda por cima, confundiu Ken com o próprio Sr. Lee, mostrando que não tinha a menor ideia com quem estava lidando. Ken não se abalou, lembrando ao chefe Shen que ele já tinha perdido 2 milhões mais cedo. Será que ele queria perder mais e passar ainda mais vergonha? O jogo começou. Enquanto as cartas eram distribuídas, os capangas do chefe Shen cochichavam que verdadeiros mestres das apostas sabiam ler a mente dos adversários. Um jovem como Ken nunca teria essa habilidade. Mas o Ken só sorriu, disse que podia ver as cartas dos adversários só de olhar para a expressão dele. A senhorita Lee ficou preocupada e perguntou baixinho se ele realmente conseguia ver. A resposta foi confiante. No cassino, ele derrubava quem quisesse. Sem medo, Ken começou apostando 500 mil. Foi jogando com calma e às vezes até passando a vez. Outras vezes aumentando as apostas. Sua confiança era impressionante quando finalmente venceu. O Sr. Lee até tentou diminuir a vitória, dizendo que o homem contratado pelo chefe Chen era ruim e que ele estava com azar. Foi quando o chefe Chen revelou seu plano. Seu jogador profissional tinha um hábito de perder no começo para estudar os adversários. Agora que ele tinha analisado quem iria atacar de verdade. Ken continuou aumentando as apostas, jogando sem nem olhar direito para as cartas. O oponente, já irritado, reclamou que ele só contava com a sorte. Cansado da brincadeira, decidiu ir com tudo na próxima jogada. E o clima ficou tenso. Seria essa armadilha perfeita ou quem tinha o último truque na manga? Enquanto isso, continuava jogando. Seu oponente observava cada movimento com atenção, convencido que já tinha descoberto sua estratégia. Ele passa a vez e estava confiante que a vitória estava garantida, mas Ken, esperto como sempre, tinha armado uma armadilha e venceu mais uma rodada. O clima na mesa ficava cada vez mais pesado e a senhorita Lee começou a ficar inquieta, achando que o Ken estava se arriscando demais. O adversário irritado soltou um comentário sobre Ken. Ele se acha imbatível só porque joga sem olhar as cartas.
Os irmãos Lee ficaram tensos, especialmente quando viram o oponente e o chefe Chen comemorando antecipadamente, como se os 200 milhões já estivessem no bolso deles. Mas Ken calmamente revelou suas cartas e venceu de novo. O perdedor ficou transtornado, perguntando se o Ken tinha trapaceado de alguma forma. Ken só sorriu e explicou que desde o começo tinha estudado cada jogada do adversário. Disse que até o cara era bom, mas o orgulho tinha sido sua ruína. E então começou a esfregar sal na ferida, dizendo que dentro daquele jogo, o oponente não passava de um peão que ele controlou o tempo todo. O Sr. Lee, aproveitando o momento, deu uma tapinha nas costas do chefe Chen e lembrou que aquele dinheiro perdido não era dele, era emprestado. O chefe Chen ficou pálido e nervoso. Chamou o jogador profissional para ter uma conversa do lado de fora. Ken não deixou barato, exigiu saber para onde ele estava indo. O chefe Chen tentou se defender, dizendo que não havia problema em sair depois de uma derrota, e reclamou que estava sendo tratado mal, mas o olhar de Ken ficou sombrio, e ele pediu uma faca para o Sr. Lee. Quando a faca chegou em suas mãos, Ken se aproximou do adversário, pegou seu braço e, num movimento rápido, arrancou uma carta escondida na manga dele. Explicou que tinha pedido uma vistoria nas cartas antes do jogo. Justamente por isso, o oponente tinha roubado uma carta achando que ninguém perceberia. E o Ken só não tinha exposto antes porque esperava o momento certo. Todo mundo ficou em choque. O Sr. Lee exigiu uma explicação e o trapaceiro, suando frio, tentou dizer que era um mal-entendido. Ken não perdeu tempo, deu um golpe no cara, ameaçou ele e fincou a faca em sua mão. O grito de dor ecoou pela sala e Ken virou-se para o chefe Chen, esperando que ele confessasse o esquema. O chefe Chen, tremendo, jurou que não tinha nada a ver com aquilo. Ken, sem se importar muito, simplesmente afastou e deixou o Sr. Lee cuidar da bagunça. Enquanto isso, a senhorita Lee observava Ken com um misto de admiração e medo. Ela se perguntava como que alguém podia ser tão frio depois de fazer o que ele fez. Será que ele realmente seria capaz de matar alguém se precisasse? Nosso vídeo já chegou ao final. Se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim vocês não vão perder os próximos capítulos. Tchau!